Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar o capítulo 11 e 12 de Geografia. Gente, eu sei que a aula vai ser bem curtinha, né? Porque 30 minutos para dar 2 capítulos. Vocês vão ver que dá para pegar tudo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat que eu vou estar respondendo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Hoje é mapa mental, os dois deles, tá? E é bom porque é um mapa bem resumidinho, então dá para entender bem assim todo o contexto que eles querem trazer, tá bom? Na página 4 ali começa então no livro 3 ainda, né? A gente está finalizando o livro 3 semana que vem. Na página 4 a gente vai falar sobre o valor do planeta, tá? Então, basicamente, nós vamos falar toda a estrutura do planeta que forma o nosso planeta como ele é hoje. Deixa eu ampliar aqui, porque acho que fica melhor para a gente visualizar. Ok. Dentro do planeta, né, o valor do planeta, nós temos algumas coisas muito importantes de vocês entenderem, que são os recursos naturais. O que são recursos naturais? A gente, na verdade, está falando bastante deles em filosofia. Olha só como as duas matérias estão juntas, né? Os recursos naturais, então, é tudo, olha só, tá escrito no slide, na página 5, vocês podem grifar a primeira parte ali da página 5, mas tá aqui no slide também, no mapa mental, vocês podem tirar print, fiquem à vontade, tá? O que são os recursos naturais? Tudo na natureza que o homem aproveita em seu benefício, tá? Então, lembra que eu falei para vocês em filosofia que tudo que você tem aí, em algum momento a matéria-prima veio da natureza? Poucas coisas a gente criou do nada. Na verdade, não dá. A ciência ainda não descobriu uma coisa que dá para criar do nada, tá? Então, tudo aquilo que a gente tem, ele foi feito com a matéria-prima sendo ela da natureza, tá? Então, é importante vocês lembrarem disso aqui. Deixa eu só tirar aqui o negócio. Desabilitar a anotação. Tá. Tudo isso daqui tá no livro de vocês, tá bom? Mas vocês podem aprofundar além do livro um pouco mais para vocês conhecerem alguns conceitos, tá? Dentre esses recursos, podem se encontrar o que são renováveis e os que não são renováveis. É interessante pensar hoje muito no mestrado, por exemplo, eu já falei que eu fiz mestrado, né? No mestrado a gente questiona bastante sobre essa ideia de recurso natural, entendeu? Como aquilo da natureza sendo algo que necessariamente está aqui apenas para nos servir, nossa humanidade, tá? E a gente pode questionar um pouco sobre isso. O termo vai ser mudado nesses próximos anos em que vocês vão estar estudando, porque isso já tem sido uma necessidade. Falar de natureza e falar de recursos naturais fica parecendo que a natureza está apenas para nos servir, né? E aí nas ciências a gente vai questionar um pouco disso, vai falar, ok, a gente vai ter que mudar, né? Os itens da natureza, os agentes, as características da natureza, mas os recursos naturais sempre estão direcionados a algo que a natureza produz e a gente se beneficia, tá? Então, dentre os recursos, eu falei, tem renováveis e não renováveis, a gente vai falar sobre eles aqui, tá bom? E aí nós temos a questão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, tá? No desenvolvimento sustentável, ele aparece lá na página 8 e 9, tá? Desenvolvimento sustentável. Nós temos diversos itens, tá? Que são recursos naturais que a gente usa e a gente tem que tomar cuidado, tá? Vamos para cá, daí vai fazer mais sentido. Quando a gente fala de recursos renováveis e não renováveis, ainda no recurso natural, né? Recursos renováveis são aqueles que conseguem produzir, reproduzir ou reciclar em um período compatível com a expectativa de vida humana. Então, se alguma coisa, digamos assim que você extraiu sei lá, você plantou um alface, você tirou, plantou, nasceu, cresceu e tirou, e assim foi. Ele é um bem renovável? Porque é um tipo de vegetação que se recompôs no período de expectativa de vida humana, de até 80 anos, tá? A expectativa média mundial. O que são renováveis, então? A água, o ar, as vegetações nativas, a maioria delas, e os animais. Então, a maioria deles, se a gente não acabar com tudo, né, eles conseguem se recompor ali para ter para a nossa geração e para a próxima também, tá? Mas tudo é renovável? Mais ou menos. Porque mesmo os itens não renováveis, eles se renovam. Mas a diferença é que ele está fora da expectativa de vida humana. Ó. São aqueles produzidos, reproduzidos, repostos e recicláveis pela natureza no decorrer de milhões de anos, em um período incompatível com a escala de tempo humano. Ou seja, quando a gente fala que a gente está extraindo ouro
aqui no antigo Mato Grosso, né? A gente fazia parte também, Cuiabá era a capital, depois que dividiu o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No início, Cuiabá era a capital. Quando eles encontraram ouro em Cuiabá, eles cavaram. Dizem que achava ouro até quando você tropeçava. Você saia tropeçando, era ouro, de tanto ouro que tinha em Cuiabá. E começaram a escavar, extrair ouro, depois de 100 anos, acabou praticamente. Nunca vai recuperar o ouro ali? Provavelmente vai, mas demora milhões de anos para fazer isso. Então, não vai ser uma época que a gente está vivo, nem você, nem seus filhos, nem seus netos, nem seus bisnetos, e etc, etc. Bem mais para frente. Tá? Então, o que são recursos que são considerados não renováveis? Não é que ele não renova nunca, mas é que demora muito mais que a nossa expectativa de vida, então a gente não vai ver isso, tá? E aí a gente tem aqui coisas que são bem comuns, né, no nosso dia a dia. O petróleo, o gás natural, que é o gás de cozinha, tá? Ferro, minerais, né, no geral. Então, todas essas coisas que estão aqui debaixo da terra, a maioria delas são recursos considerados não renováveis. Vocês entenderam a diferença de recurso renovável e não renovável? Faz um joinha se sim, bate para mim se não, tá? E aí, quando a gente fala, então, em desenvolvimento sustentável, que a gente está exatamente, a gente volta para cá, né? A gente está falando exatamente disso em filosofia, né? O quanto é importante a gente cuidar para as próximas gerações, para a nossa e para as próximas gerações, né? Eu não vi o joinha de todo mundo, ou a mãozinha. Dá uma lidinha depois no capítulo, tá, gente? Só para vocês irem conhecendo. Posso ter esquecido de alguma coisa. No desenvolvimento sustentável, então, é a ideia de que aquilo que a gente gasta, a gente vai estar cuidando para não gastar demais e sobrar um pouco para as próximas gerações, tá? Então, por exemplo, é a ideia de que eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu tenho desenvolvimento econômico, político, consigo desenvolver tecnologias, etc. Mas eu não gasto a ponto das próximas gerações não ter nada, porque elas também vão precisar, tá? E a gente encontra isso na página 8, né? Cada vez mais a gente surgiu essa necessidade de cuidar dos itens que a gente consome, né, desses recursos naturais, porque senão as próximas gerações não vão ter água, porque a gente polui demais, não vão ter ar, porque a gente está acabando com ele também, poluindo, o minério, ferro, petróleo, a gente extrai até não ter mais, tá? Então é muito complicado, a gente está tornando várias coisas que até eram renováveis e não renováveis. Quando a gente fala, por exemplo, da água, se a gente acaba contaminando toda a água potável do mundo, toda a água que a gente bebe, vai ter água para alguém nas próximas gerações? Não. Então, até tanto os bens renováveis quanto os recursos não renováveis precisam ser cuidados. Tudo bem até aqui? Faz um joinha para mim, se sim. Bate para mim se não. Ou escreve aí, né, no chat, tá? E aí nós temos alguns quesitos de fontes de energia, tá? As fontes de energia, depois que elas foram desenvolvidas, aumentou a expectativa de vida, são muito importantes para esse tipo de coisa, melhorou a qualidade de vida da humanidade. Quer ver? Porque se hoje a gente está aqui mexendo na internet, é porque existe uma forma de gerador de energia que desenvolveu isso no início, certo? Pode ser a água, eu vou falar sobre as fontes de energia, né? Mas existem várias fontes, e graças a essas fontes de energia, é que nós temos qualidade de vida, aumentou a nossa expectativa de vida, então a gente viveu mais, né? Pensa, se antigamente as pessoas viviam mais ou menos 30, 40 anos. 40 anos era considerado já idoso, né? Há 100 anos atrás. Por quê? As pessoas comiam muita comida que estava apodrecendo, não tinha geladeira, né? Não tinha... a pessoa morria atropelado. O sistema de saúde não era bem desenvolvido. Então, se precisava de equipamento para respirar, não tinha. Equipamento para se manter vivo na tomada, não tinha essas coisas. Então, graças a essas fontes de energia, aumentou a nossa expectativa de vida também e qualidade de vida. Porque hoje você pode assistir TV à noite, você pode enxergar à noite, querer ler à noite, fazer o que você quiser, independente do horário, né? Tudo isso é graças aos recursos naturais. Essa energia que você tem em casa, pode ser do computador, do celular, de qualquer do carro, né? Em algum momento, ela teve algum componente natural que definiu ali para que ela chegasse nesse ponto, tá? Mas no planeta Terra, né? Sim, estamos falando tudo do planeta Terra, tá, gente? E ainda não existe vida fora do planeta, não se descobriu ainda. Acredito que não tenha mesmo. E aí nós temos as fontes renováveis e não renováveis, que era aquilo que a gente estava falando. A gente falou que as fontes de energia melhoraram, né? Tá com o Henrique aqui, mas eu já vou arrumar, tá?
As fontes de vida, então, melhoraram a nossa qualidade de vida, as fontes de energia. Então, como elas são, né? Do mesmo jeito que existem recursos naturais renováveis e não renováveis, existem as fontes de energia renováveis e não renováveis. Tudo isso aqui, ó, facilitou, né, a vida humana, tá? Para vocês terem uma ideia, as fontes de energia não renováveis, e ela tá na página 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um pedaço da 15, tá? Para vocês verem quando... É porque aqui ele tá falando especificamente cada uma delas, tá bom? A gente consome 80% de toda a eletricidade que a gente tem, ou de toda a fonte de energia que a gente tem, vem de energias não renováveis. Aí você pensa, com 7 bilhões de pessoas, se 80% de tudo que a gente tem é de energia não renovável, pensa o quanto que a gente não está gastando no planeta, né? De uma forma em que ele não tenha como se reconstruir para as próximas gerações terem, tá? Quais são essas fontes não renováveis que a gente está falando? Nós temos o petróleo, que ele é a decomposição, né, de milhares de organismos, né, que foram aquecidos, precisa de muita temperatura, existem órgãos que se decomporam, né, objetos orgânicos que se decomporam, até criar todo o petróleo. E quase tudo que a gente faz, o plástico, o chiclete, o shampoo, o condicionador, o pneu do carro, não, peças do carro, gente, quase tudo é feito com petróleo. Se vocês for procurar na internet itens que são feitos de petróleo, vocês vão ver que a nossa vida é cercada de coisas. O shampoo, o condicionador que você usa tem a base de petróleo. Quase tudo que a gente tem ou que a gente usa tem petróleo no meio. Então, se a gente está consumindo, muito uma hora vai acabar, certo? Eles vão ter que repensar o meio que a gente vive. Se a gente pensar o gás, ou quer dizer, a gasolina, né? Ou melhor, e aí construído para fazer, né, a combustão para o carro e tudo mais também é a base de petróleo. Aí a gente vê o gás natural. O gás natural, ele é usado, é o gás de cozinha. Ele também é um gás que está debaixo da terra. A Venezuela sendo aqui o país da América Latina que mais tem muito forte o gás de cozinha. Eles são um ponto ali de extração de gás de cozinha. Campo Grande sendo um ponto de distribuição para o Brasil. Então a gente puxa em tubulações o gás de cozinha que é extraído da Venezuela para várias partes do Brasil. Olha que coisa louca, gente. Então, esse gás de cozinha, esse gás natural, também é utilizado em indústrias como aquecimento de água e combustíveis mais baratos, tá? Nós temos também o carvão. Gente, na página 11, vocês têm aqui como refinar, né? Vai um pouquinho na página 11 ali do petróleo, acho bem interessante, no Para Ir Além, né? Tem uma refinaria de petróleo em cima, onde eles extraem o petróleo do mar, né? No Brasil, principalmente do mar, mas outros locais são principalmente o Texas, por exemplo, no continente, né? No Brasil, a gente extrai do mar. E aí, com o petróleo, a gente consegue fazer gás combustível, borracha sintética, substâncias químicas, querosene, gasolina para motores, gasolina de avião, óleo lubrificante, cera, petróleo de combustível, né? Asfalto. Então, quase tudo que a gente tem aqui cerca a gente por meio do petróleo. Voltando aqui para o carvão natural, né? Aquele que a gente faz churrasco, aquele que na primeira Revolução Industrial, que a gente vai estudar no capítulo 13, né? Ele vai falar que a primeira Revolução Industrial, as primeiras indústrias, elas eram feitas a carvão mineral, natural. Então, basicamente, eles extraíam o carvão da terra, né? Porque já está lá também, foi produzido milhões de anos, e também não é um bem renovável. Até conseguiram já desenvolver algo parecido, mas não pela natureza. Não é um bem que a natureza consegue renovar tão rápido, tá? E era extremamente barato, mas a produção de energia também é boa, né? Uma boa produção de energia, né? A energia de carvão natural é muito forte. A Maria Fumaça, por exemplo, quando você pensa nos primeiros trens, os trens também eram de carvão natural, né? Tudo isso porque gerava muita energia. Só que é extremamente poluente, então foi cada vez mais abandonado. Hoje em dia não tem muitas coisas que a gente usa com carvão natural, tá? Extremamente poluente. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai estudar a história depois, a Inglaterra chegou a ficar tão poluída, porque foi o primeiro país que industrializou, né? O primeiro país que tinha esse tipo de indústria, que as pessoas não conseguiam ver, tipo, daqui a um braço, sabe, de distância, de tanta poluição que foi, tá? E lá era o principal país, né? E aí nós temos o urânio, que é essa composição aqui, né? Que fala da energia nuclear, tá? Gente, vocês vão estudar um pouco mais sobre isso em química, quando vocês estiverem lá no 9º ano. Mas para vocês entenderem,
Esse componente, ele tá presente na natureza, tá? É uma quebra de átomo de urânio. Eu não vou conseguir explicar para vocês direito, mas a professora de química vai explicar para vocês lá no nono ano, só para vocês saberem que, lembra das composições químicas naturais? Por exemplo, para fazer água, composição química H2O, são composições químicas que tem na natureza, tá? E esse daqui é o urânio, é uma composição química também, e é através dela que é feito a energia nuclear, tá? Tipo aquelas usinas nucleares que você já deve ter visto em algum canto, procura um pouquinho depois para vocês verem. Energia nuclear é extremamente perigosa, né? Porque qualquer pessoa que entra em contato morre derretido, então é uma tragédia, como foi em Chernobyl, por exemplo, que a usina nuclear explodiu, né? E as pessoas morreram, mais de 400 milhões, parece. Foi muita gente mesmo, que morreu ali na usina nuclear. Mas ela ainda assim é muito potente, então as pessoas gostam bastante de usar ela. Na América, nós temos a maioria delas estão localizadas nos Estados Unidos. A Rússia tem um pouco e em outros pontos estratégicos. A China já teve, mas teve também um problema nuclear lá de que saíram. Gente, isso é um componente que, se alguém já assistiu The 100, entende do que eu estou falando. Mas dá uma olhada lá, o que é uma usina nuclear, quais são as características. É um assunto muito interessante. Para quem gosta de curiosidade, é o tipo de assunto muito bom para curiosidade, tá? E aí nós temos as energias renováveis, né? As fontes de energias renováveis, que são conhecidas também como energias limpas, tá? Essas energias limpas, ela tem, tanto é fácil de regenerar, como ela tem pouco impacto na natureza. Nós temos, por exemplo, a biomassa, que é um componente, né, feito exatamente por milho, por exemplo, itens vegetais, animais, tá? E é possível fazer combustível. A gente aqui no Brasil fez uma época combustível, né, desse tipo de produto, tá? Também vem da natureza, então ele é renovável, uma energia limpa, a gente consome itens que já estavam meio que mortos, ou mortos, né? Nós temos também energia, o recurso hidráulico, que são as usinas hidrelétricas. Você consegue ver na página 17 uma usina hidrelétrica, tá? No Brasil, é a forma que a gente mais consome energia. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse mapinha de cima, né, da página 17, 65,2% da nossa energia do brasileira vem de questões hidrelétricas, ou seja, constroem-se bobinas, né? Uma espécie de tipo um redemoinho, ou procura o que é uma bobina, tá? É porque tem coisas que, se você não procurar, vai ser um pouco difícil de você entender do que eu tô falando. Procura imagem, gente. É fundamental que vocês pesquisem também, vocês não podem depender só do que eu falo. E aí essas bobinas, elas captam, né, a energia da água, tá? Com a força da água, ela é considerada uma energia limpa, pouco cara, porque quando ela constrói, ela fica ali pelo curso do rio, das águas, por muito tempo. Qual que é a dificuldade dela? É que, no geral, apesar dela ser considerada um recurso limpo, né, uma fonte de energia limpa, porque ela não tem drásticas consequências, ela ainda tem alguns problemas, porque aquele ambiente ali que eles vão construir, né, precisa ser desmatado, muitas vezes deixam lá os animaizinhos e constroem uma hidrelétrica em cima da vegetação, dos animais, etc. Porque alaga uma parte, né, para se construir esse tipo de bobina que ele está mostrando aqui. Sério, dá uma olhadinha lá no Google, gente. É muito interessante de vocês conhecerem as fontes de energia. E vai ser fundamental para vocês verem um pouco, entenderem, né, do que a gente está falando, tá? Então, apesar dela ser uma energia limpa, porque ela não gasta, não polui o ambiente nem nada, ela ainda é considerada que tem efeito social muito forte, tá? Porque os animais e as plantas morrem, né? Ali na região, enquanto as pessoas que são ali, que vivem próximo, que dependia dos peixes, por exemplo, depois, com todo esse processo, não desce mais peixe aqui no rio. Então, o rio quase fica morto, né? Tem mais peixe, tem mais vida, tá? Mas é a que a gente mais usa. Aí nós temos a energia eólica, que é a energia dos ventos, que é um tipo disso aqui, ó. São como se fossem cataventos com 3 hélices gigantes, tá? E aí eles captam a energia dos ventos. Gente, é um negócio fantástico. Para mim, melhor energia de todas. Ela é uma energia limpa, ela só tem muita poluição sonora. Então, as regiões que vivem ali, dizem que fazem, ali próximo, né?
fazem muito barulho, mas pensa o tanto de vento que o Brasil não tem. Era muito fácil de capturar a energia dos ventos com a energia eólica, né? Sério, dá uma olhadinha lá depois. Energia geotérmica, que é por meio do calor. Eu já falei para vocês, quanto mais profundamente dentro da Terra, do planeta Terra, mais quente é, não falei para vocês? Então, nesse calor, eles conseguem gerar também energia por meio de toda essa parte aqui do próprio calor da Terra, tá? Isso tem no livro? Tem no livro, mas as imagens não. Então, é por isso que eu tô falando. Dá uma olhadinha. Capítulo 11, a gente falou agora. Eu já acabei o capítulo 11, gente. Era tudo isso. Agora a gente vai pro 12. Mas antes disso, acho que eu vou pesquisar aqui rapidinho. Só porque eu quero mostrar para vocês. A energia eólica, né? Eu falei, olha, são hélices e eles vão capturando toda a energia com base nos ventos que vão rodando. A energia hidrelétrica. Isso daqui, ó. O que eles fazem? Uma espécie de uma bacia, né? Uma barragem aqui, ó, de água. Antes era um rio que corria aqui. E eles acabam inundando uma grande área para que essa área aqui fica presa, né? Então, a água não vai mais descer. E aí só desce por esse ponto aqui específico, um ponto específico que eles deixaram para isso. E é aqui que eles vão ter a bobina, né, em que vai gerar a eletricidade, tá? Eu acho que essas são as mais difíceis de perceber. Deixa eu... Biomassa. E a energia de biomassa, ela é aqui, ó. Acho que essa imagem ficou legalzinha. Eletricidade, ela é produzida a partir da matéria-prima orgânica, tá? Então, começa aqui, então. Tem a área de vegetação, eles extraem, né? Corta a madeira, deixa aqui. Fontes primárias, então coloca no fogo, né? Vai escaldando e aqui vai gerando fonte de eletricidade por vapor, né? Rodando a bobina, gerando toda uma parte de eletricidade, tá? Gente, quem gostar de mexer com montar coisas, com certeza vai acabar estudando esse tipo de coisa aqui. Dá até para fazer, acho que em casa, é bem legal esse tipo de projeto, tá? Alguém ficou com alguma dúvida do capítulo 11? Não? Ok. Se tiver, coloca aí no chat, tá? Aí o capítulo 12. No capítulo 12, a gente está falando agora. Obrigada aí quem respondeu o meu questionário. Que se quiserem tirar print, fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar enviar isso aqui para vocês. No capítulo 12, a gente está falando sobre explorando as riquezas do planeta. Como que foi, né, esse processo de exploração da riqueza do planeta, tá? Primeiramente, o livro traz para vocês aqui na página 29 a questão dos setores da economia. Vocês sabiam que a gente... tirei. Vocês sabiam que a gente divide os trabalhadores em setores específicos da economia? E que esses setores específicos, o que são, né, os setores da economia? É o trabalho com o objetivo de gerar renda. Então, que tipo de trabalho você faz que gera renda para você, para sua família, para o seu país, tá? E é isso que a gente vai definir. Aí a gente define em 3 setores. Setor primário, secundário e terciário. Isso está na página 29, aqui em cima, ó. No setor primário, o que que é? E aí vocês podem pensar o que que pai, responsável de vocês, mãe, etc., fazem, em que categoria eles estão, tá? No setor primário, vocês têm tudo que é ligado à matéria-prima. A agricultura, a pecuária e ao extrativismo. Então, se tira, se está ligado ali às plantas, a reflorestamento,
a árvores, natureza, qualquer tipo dela, né? Pode ser animal, vegetal, mineral, está relacionado aqui ao setor primário. No setor primário, a gente tem também a questão da agropecuária, tá, gente? Aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Tudo isso faz parte. Coloque aí o nome no chat, por favor. Tudo desse setor, porque a gente está falando de um agronegócio, por exemplo, relacionado exatamente ao setor primário. Tem indústrias que são ligadas, por exemplo, a indústria que pega o frango morto, depena e embala ele para você comprar no mercado. Teve uma indústria por trás, é a indústria de alimento, do setor primário ainda, tá? Porque faz parte aqui desse setor. Aí nós temos o setor secundário, que é o setor de construção civil e indústria, os outros tipos de indústria, de avião, de construir prédio, construir casa. Então, tudo isso que é indústria e setor civil está trabalhando aqui no setor secundário, tá? E o setor terciário, que é a minha área, por exemplo, é comércio, prestação de serviço. Eu estou prestando um serviço. Se o seu pai, sua mãe, etc., é funcionário público, ele está também prestando um serviço. Então, por exemplo, eu sou professora, então mesmo que eu não estiver dando aula, não é minha força de trabalho, né? Ou é também, mas é a minha inteligência, as coisas que eu aprendi, tudo isso, eu estou aqui trabalhando com isso para vocês, tá? Então, faz parte do setor terciário, tá? Eu trabalho no setor terciário. Vocês podem colocar aí no chat, se vocês quiserem, qual que os familiares de vocês trabalham. Ana Sofia, Gabriel, Eros e Bruna. Só vocês colocaram o nome no chat. Depois, nós temos a questão da agropecuária, né? O que é agropecuária? Então, é um conjunto de atividades econômicas que englobam tudo relacionado à agricultura e à criação de animais. Então, tanto a agro, né, da agricultura mesmo, quanto a pecuária, que é a de criação de animais. Então, dentro da agropecuária, quanto mais aumenta a população, mais tem que aumentar a produtividade, né? E a tendência é que cada vez mais aumente a população mesmo. Na pecuária, nós estamos falando de uma atividade econômica que consiste na criação de animais. Pode ser gado, pode ser porco, pode ser ovelha. Em outros países, o Brasil não tem muito, cavalo, criação de cavalo para comer. Por exemplo, a criação de outros animais, né? Então, a criação de animais está ligada à pecuária. E aí ela pode ser intensiva ou extensiva. No intensiva, os animais são confinados, sua produtividade tem que ser maior, então eles têm que produzir cada vez mais em menor tempo. Dão remédio, dão comida que ajuda o franguinho, por exemplo, a crescer mais rápido, né? Porque eles têm que vender cada vez mais. Então, matar rápido, crescer rápido, para poder vender mais e assim vai, tá? Então, é uma produção intensiva. Agora, uma produção extensiva. É uma produção mais ampla, mais demorada, os animais são criados soltos, nem sempre é com ração para poder fortalecer e crescer mais rápido. Eles comem a grama que está lá no pasto, sem técnicas mecanizadas, quase sempre para o consumo familiar, tá? O que acaba sendo um pouco mais barato, né? Se não tem técnica mecanizada, tá bom? E aí, ainda na agropecuária, nós temos a agricultura. A agricultura, então, sendo o cultivo de alimentos, né? E aí nós temos a agricultura familiar e a agricultura moderna, ou conhecida também, vocês podem grifar do ladinho, tá na página 32, tá? A agricultura de mercado ou de consumo, tá? A agricultura familiar, ela costuma ser práticas mais tradicionais, né? Ou técnicas mais tradicionais. Acontece a policultura, uma palavra bem interessante, tá na página 31, ou seja, na mesma plantação ali, cria-se ovelha, e aí porquinho, e aí tem pato, e tem galinha, e aí a pessoa planta alface, cebola, tudo ao mesmo tempo, né? Policultura, ou seja, tem plantação de várias coisas, tá? E quase sempre está ligado à subsistência, então é para as pessoas apenas comer, se alimentar, e abastecimento interno. Pouco dinheiro, pouco capitalizada, não tem muito dinheiro para investir em melhorias, em mudanças, em novas técnicas, tá? E quando a gente fala na indústria, no agronegócio moderno, né? Aqui que a gente está falando, moderna ou de mercado, ela em compensação é de monocultura, ou seja, uma plantação só de soja, ou só de milho, ou só de café, ou só de alguma coisa, um produto só, monocultura, tá?
ele é quase sempre para exportação, então quase tudo que é produzido é para sair do país. Pouca coisa fica para o mercado interno, muito capitalizado, eles têm muito dinheiro e investem muito, tanto em tecnologia de insumos, ou seja, produtos ali para agilizar, né, o processo, para não ter bicho que vai comer a plantação, para muito mecanizada, né? Então compra várias máquinas grandes para aumentar a produtividade. Antes a pessoa que tinha um grupo de pessoas lá cavava, plantava, regava, etc. Agora o maquinário faz tudo quase que de uma vez, né? Os próprios maquinários, então altamente mecanizada, tá? E tudo isso faz parte aqui da agroindústria. A agroindústria é toda a indústria que é ligado ao alimento, tá, gente? Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, quando eu falei, né, da carne que você come, já vem embalada, né, a vácuo, etc., tá falando da agroindústria. Ela passou na pecuária, mas passou também por uma indústria ali no processo, tá? O agronegócio ou a cadeia produtiva, né? É tudo isso que gira em torno de todas as pessoas, tá? O agronegócio, então, gira desde a comida, da mecanização, das indústrias, das pessoas que produzem os insumos para a plantação, ou seja, um fertilizante, um agrotóxico para matar inseto, tudo isso faz parte do agronegócio, tá? Para a produção cada vez ser maior, para alimentar mais pessoas, alimentar mais gado, para mandar mais dinheiro, mandar mais produtos, receber mais dinheiro, tá? Então, tudo isso aqui faz parte do agronegócio. Dentro disso também, nós temos a cadeia produtiva. O que é a cadeia produtiva? Gente, a cadeia produtiva, ela faz parte de tudo, desde o início. Desde a pessoa que produz a semente, a pessoa que compra a semente, que planta, depois a pessoa que colhe, a pessoa que embala, que coloca na indústria, que transporta, até a pessoa que vai comprar. A pessoa que compra é consumidor, mas até a última pessoa que colocou ali faz parte da cadeia produtiva, tá? Ou seja, é uma cadeia de acontecimentos para que a produção chegue até você. Faz sentido? Faz um joinha assim. E aqui nós temos também, né, a parte do uso do solo, como ele deve ser desenvolvido, né? As maiores técnicas de uso de solo são rotação de terras, que tem para vocês na página 39, tá? Então, cada época do ano, de tempos em tempos, eles trocam o plantio para a terra não ficar desgastada, tá? Então, por exemplo, primeiro ano aqui ele está plantando legumes. Aí o segundo ano ele planta tubérculos, né? Coisas que nascem da terra. Outro ano ele planta soja. Cada ano ele vai plantar um negócio, porque assim não desgasta o solo. Se você planta a mesma coisa, o solo acaba uma hora, porque não vai ter minerais ali para fortalecer o solo. Então, é uma boa técnica, mas ela não costuma ser muito valorizada por pessoas que estão ligadas ao agronegócio, porque eles querem produzir o mesmo produto para vender o mesmo produto sempre. Tá? Existem formas de aterramento que o livro de vocês traz, que como se fossem essas escaladas que eles vão fazendo na terra, tá? Espaço onde o relevo é inclinado, então eles vão deixando ele reto de tempos em tempos para poder plantar, tá bom? Facilitar aqui segurar a água da chuva, tá? E aí a gente tem, por último, as curvas de nível, desculpa. Que é isso aqui que vocês estão vendo na imagem, tá? Tem no livro de vocês também. Espaço onde o relevo é acidentado e com determinado grau de declividade. Então, eles abrem aqui um espaço para ter água, para que essa água irrigue todo o ambiente, tá? Então, é uma boa fonte aqui de água para todos os espaços. Tudo bem até aqui? Semana que vem eu falo do extrativismo, que é rapidinho. Acabou a aula. Eu não sei nadinha de inglês. Bye, bye. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada a quem respondeu lá o negocinho. Semana que vem a gente termina.